Salve, salve, bem-vindos, bem-vindas ao episódio número 1 do nosso novo podcast Notícia Nova com Guilherme Velho, que está aqui comigo, e Herman Bessler, que é esse que vos fala. Eu sou CEO e fundador do Templo, um negócio de transformação IA com IA. A gente vem apoiando empresas aí juntos há muitos anos, né? Já tem mais de 10 anos que a gente faz uma série de trabalhos de transformação digital e de transformação IA com empresas de diversos tamanhos. Trabalhamos com startup, com corporações, mais de 150 empresas nesses últimos 3 anos agora. Aproximando as duas, inclusive. Né? Inclusive. Uhum. E aí a gente resolveu fazer esse podcast, acho que cabe dar aqui essa explicação para o público, para contar um pouco da nossa visão, para você que está interessado em saber quais são as principais notícias de IA que influenciam o mundo do trabalho e como elas influenciam o mundo do trabalho, como elas influenciam as empresas, seja você empreendedor ou se você trabalha dentro de uma empresa, notícias que afetam você diretamente, com a nossa curadoria, com a nossa análise, e a gente vai fazer isso semanalmente. Então, bem-vindos. Tudo bom, Guilherme? Tudo ótimo, cara. Obrigado pelo convite, em estar aqui dupla com você, que é sempre muito bom, há muitos anos. Acho simbólico, inclusive, que a gente não combinou. Você veio de branco, eu vim de preto. Eu lembrei de Lost. Lembra de Lost? Lembro. Tinha o Jacob, que era o homem de branco, e tinha o homem de preto da ilha. Lost, assim, eu acho que foi uma das maiores decepções da minha vida, mas foi muito bom enquanto durou, né? E Bad Robot, J.J. Abrams. Muito bom. Aí já na temática das máquinas dominantes. Bad Robot seria um bom nome para uma IA. Mas, cara, prazer estar aqui, de verdade. Sou membro do Templo, trabalho há uns 20 anos com fomento ao empreendedorismo, muito em parceria com o Templo também. Uns 15 anos com educação corporativa, e agora a gente está agitando o mercado, né? Trazendo letramento, trazendo automação, trazendo transformação IA. Plataformas de IA também. Plataformas, e eu acho que é um pouco disso que a gente tem para contar, para compartilhar, né? A prática, o dia a dia e as histórias também, né? Que envolvem. Total. Eu acho que a gente está aqui junto com vocês descobrindo essa dinâmica. Vocês vão contar para a gente também o que vocês gostam mais, como é que funciona melhor, mas a intenção é trazer algumas notícias que estão mais quentes para a gente comentar e analisar. Beleza. Porque ninguém aguenta mais ver baboseira sobre IA na internet, as pessoas falam qualquer negócio. Sim. Então a gente está fazendo uma curadoria de que notícias são realmente importantes, por que elas são importantes, como é que elas afetam o mundo do trabalho, que é o nosso negócio, o nosso mundo, e claro, com um espaço para contar histórias. Vocês vão descobrir aqui que o Guilherme é um exímio contador de histórias, e eu, como facilitador, vou fazer o papel de extrair essas histórias dele aqui ao longo dos próximos episódios. Cara, olha, eu acho que assim, pensando que talvez antes de um giro por notícias, né, talvez valesse um primeiro alinhamento quanto, não o que é IA, que todo mundo já conhece, mas eu acho que quanto as definições ou distinções de IA, né, eu tenho com o crescimento, com a popularização do tema, né, para além do estar em voga, para além do modismo, eu tenho visto muita dúvida em relação a o que é IA generativa, o que é IA clássica. Mas vai surgir ao longo, porque a gente vai falar das notícias e aí naturalmente a gente vai ter que fazer as definições. Os recortes, tá bom, beleza. Posso puxar direto? Por favor. Vamos para dentro? Vamos para dentro. Então, eu acho que o primeiro assunto que a gente tem que discutir é o seguinte: estamos aqui no início de abril e já está muito claro que esse é o ano da Anthropic, é o ano do Claude. Né? Todo mundo, não se fala de outra coisa, toda semana é feature novo, são skills de Claude, é Claude Cowork, é Claude Code. Essa semana, para esquentar mais o debate, vazou o código todo do Claude Code, né? O código mãe, código fonte do Claude Code. O povo está em polvorosa nos fóruns de programadores, nas redes sociais, mas curiosamente não é uma plataforma pouquíssimo adotada em grandes e médias empresas no Brasil, né? Apesar deles terem um foco B2B, apesar deles terem um foco em empresas, no Brasil, todo mundo que a gente encontra
ou é Google Gemini, AI Studio, Antigravity, ecossistema Google, ou é ecossistema Microsoft, ou é ecossistema OpenAI, ChatGPT, ChatGPT. né? Uhum. Por que você acha? Pois é, assim, por que será que o Claude ainda não pegou, né, apesar de toda a robustez dele? Cara, eu tenho, abrindo um parêntese, a gente vai abrir muitos parênteses aqui, eu tenho muita curiosidade assim quanto ao branding dessas IAs, né? Porque a gente sabe das funcionalidades, das predileções delas, a gente sabe que ambientes Microsoft vão para Copilot, Sim. ambientes Google vão para Gemini e tudo mais. É, mas o que tem nesse fator da escolha, né, de escolher a sua IA, o que faz com que uma pegue e outra não? Quando a gente pensa, seja um ambiente corporativo ou um ambiente pessoa física, sabe? Como é que se Acho que dá é esse muito momento, essa diferente. escolha de qual será a minha companheira, qual será a minha IA predileta, sabe? Assim, eu vou deixar de lado o pessoal que é fanático, que é early Aham. adopter, porque essa galera tá testando tudo, né? É a galera que tá usando todo tipo de ferramenta como a gente Uhum. e que tá sempre escolhendo de acordo com o caso de uso, com a necessidade, muito mais do que, eu tenho uma e eu uso. Mas eu acho que dentro das empresas, especialmente grandes empresas, tem um fator do, eu já uso tudo da Microsoft. Eu já uso o pacote Office, eu já uso. é, E aí me vieram aqui, me ofereceram esse Copilot É. aqui, quando não sei a diferença de Copilot Chat, Copilot Studio. Eu sei que não é muito bom, mas eu tenho que fazer alguma coisa com IA, o orçamento é limitado. Eu acho que tem um pouco desse clima. Aham. E o resto, e Google a mesma coisa. Tem Aham. grandes empresas, claro que é uma plataforma infinitamente melhor para o uso corporativo do que Aham. o Copilot, não, assim, não dá nem para comparar, É. com mil desculpas à Microsoft, mas Concordo. eu acho que assim, em termos de recursos, de facilidade de uso, de quão amigável é, do que dá para fazer, É. realmente a plataforma Gemini está em um outro nível, mas ainda assim, eu acho que tem esse fator de adoção, o custo da adoção da ferramenta, sabe? Sim. E, Sim. e o fato de que é muito caro. Claude é uma ferramenta cara. Cara, Sim. gasta token, que é uma loucura aquele negócio. Agora, deixa eu Tokens só. são os créditos da IA, tá? Pra quem não sabe, os tokens são os créditos da IA. E todas as ferramentas que a gente está discutindo, o Claude, o Uhum. ChatGPT, o Gemini, são LLM, são grandes modelos de linguagem, são esses motores da inteligência artificial generativa, esses modelos de base que todo o resto é construído em cima, né? Não, cara, falando desses ambientes, assim, uma coisa que eu queria te perguntar, eu tenho ouvido muito essa dúvida, porque você tem o chatbot, né, que é o Gemini, você tem o chatbot que é o Copilot, que é o ChatGPT, só que falando desses dois que você exemplificou primeiro, e a gente está dando a volta para chegar até o Claude, mas falando de Gemini e Copilot, você tem internalizado, embedado, não sei qual seria o melhor termo, dentro do Office, o Copilot. Então eu posso É, interagir. lembrando pra galera que o Copilot não é um LLM, né? O Copilot é Uhum. um software da Microsoft que usa outros LLMs, Uhum. costumava usar só o ChatGPT, agora está Uhum. começando a usar Claude também, né? Uhum. Uhum. E ao mesmo tempo, o Gemini, aí sim, dentro dos Google Slides e Google Planilhas, etc. E Sim. tal. Então, tem esse fator também, né? Não é só porque está dentro de um pacote, mas é porque você pode cada vez mais interagir com esses softwares, com ele lá dentro. Não sei se o pessoal tem utilizado muito, né? O pergunte para o Gemini, pergunte para o Eu tenho a Copilot. impressão, assim, nas minhas experiências pelo menos, e no que a gente vê aí nas capacitações em empresas, essa integração ela não é muito bem feita, nem no Gemini, nem no Copilot. A verdade é que o Claude for Excel é muito melhor dentro do Excel do que o Copilot for Pois Excel. é verdade. Você tem usado o Claude Incomparável. para Excel, né? Tem. Eu estou apaixonado pelo Claude para Excel. Cara, é uma loucura, né? Porque ele faz a ferramenta é recente, inclusive. Uhum. Ele faz toda a projeção de planilha para você, ele faz análise, monta os gráficos, monta os relatórios, extrai insight Uhum. num nível que pouquíssimos analistas financeiros que eu conheci na minha vida conseguiriam fazer Uhum. instantaneamente, né? Uhum. Muito preciso, muito bom. Mas aí ele é usando dentro do Excel mesmo, né? Não é Uhum. ele com o conector. Sim. Agora, ele tá cheio de conector também, né? Uhum. Cada vez mais a gente está vivendo esse momento onde é menos sobre que modelo é melhor, Uhum. até porque todos esses modelos, ChatGPT, Gemini, Claude, não vou entrar em Grok, Llama, essas Uhum. coisas, já é uma segunda categoria, Uhum. mas esses todos estão num nível muito alto, estão muito bons. Eu não acho que é mais um problema de tecnologia, eu acho que automatizar grande parte do trabalho não é mais um problema de tecnologia. Uhum. É um problema
de adoção, óbvio, a gente Uhum. fala o tempo todo de cultura, de capacitação, mas é um Uhum. problema de software, Uhum. sabe? De interface, de usabilidade. A gente ainda usa IA como se fosse MS-DOS, né? Uhum. Aquela interface que você vai lá e É. pede um negócio, ela faz. Uhum. Isso tem a ver com a nossa próxima notícia Sim, também, a gente vai falar exato. dessa mudança de paradigma. Uhum. Mas eu estou muito impressionado com a capacidade do Claude de usar o próprio Claude Code dentro de casa, na equipe deles, para desenvolver softwares muito bons. O Claude Coworker é um software muito bom, Uhum. né? Que serve para você automatizar rotinas, para você fazer um assistente que tem um monte de conectores, que vai no e-mail, Sim. que vai no WhatsApp, que vai na agenda, que vai e tal. Uhum. Muito legal. Uhum. O Claude Code, excelente, um ótimo competidor para o Antigravity do Google, para o Cursor. Uhum. Acho que fenomenal. Uhum. Claude for Excel. Eles estão lançando esses skills agora, né? Que são esses pacotinhos de habilidades que você pode dar para IA, como se fosse ali aquelas habilidades que nem no Matrix, que o cara vai lá e instala a habilidade do Kung Fu, O chip, né? O chipzinho. é. É a habilidade de fazer ativos de marca com branding. Habilidade, eles estão lançando esses pacotes, né? Pacote financeiro. Eles são muito Sofisticados, né? bons. E Agora, é assim, caríssimo, né? e Caríssimo. tem aquele papo de que não existe marketing ruim, né? Você acha que um momento como esse, assim, de vazamento, de exposição, populariza de alguma maneira o LLM? Assim, as pessoas têm falado mais de Claude contigo? Eu acho que o que popularizou mesmo o Claude esse ano foi a pendenga deles com o Pentágono. Né? Para quem não Ainda sabe, teve. no mês passado, o Claude estava instalado no Pentágono, né, na divisão militar americana, Uhum. e eles tinham só duas premissas, que era, você pode fazer o que você quiser com o Claude, você não pode botar armas que atiram em pessoas automaticamente, Nossa. né, a IA não pode tomar decisão de machucar uma pessoa, já diria o Eu, Robô, né? Uhum. Se a gente Uhum. voltar atrás aí na Uhum. ficção Uhum. científica, sempre pioneira Uhum. nas discussões éticas de Uhum. tecnologia, e ele tinha esse ponto de decisão, e ele tinha também uma determinação sobre governança. E o Pentágono respeitou isso, e eles falaram, não vamos entregar, Uhum. pensando na guerra do Irã, né? Uhum. E aí eles foram lá e quebraram o contrato, contrataram a OpenAI, Uhum. ChatGPT, que diz que não mudou nada no contrato, mas... Uhum. E, por outro lado, botaram o Claude numa lista negra, e a Anthropic processou o Pentágono. Parece que está em vias de ganhar aí, né? Uhum. E isso trouxe uma popularidade estúpida, foi ao primeiro lugar da App Store, Uhum. foi uma coisa fenomenal. Eu tenho achado muito... Pode falar, Ou pode falar. seja, polêmicas também trazem Também, visibilidade, mas né? se o vazamento tivesse sido de dados de usuários, eu acho que teria sido muito mais grave. Sim. E aí as pessoas não iam... Sim. Ia despertar uma preocupação muito maior. Sim. Mas como foi um vazamento do código deles, Uhum. proprietário, eu acho que foi mais aceito numa boa. A Microsoft também teve um problema de segurança com os dados da IA no Outlook, né, recentemente, Uhum. que foi bem mais observada pelas áreas de cibersegurança e TI Uhum. das grandes empresas. Eu acho que o empreendedor pequeno e até a empresa média estão menos bloqueados e preocupados, mas a grande, que tem muito compliance Uhum. e que tem muito a perder, Uhum. necessariamente está mais de olho nisso, assim. E a galera tem feito uma métrica também sobre a quantidade de uso da IA medida pela quantidade de tokens que os desenvolvedores gastam. Quando você fala de desenvolvedores usando IA, Uhum. recentemente, um dos principais fundadores do Vale do Silício deu essa declaração, essa semana, Uhum. falando, se você tem desenvolvedores que estão gastando menos de $1.000 de token por mês, Uhum. tem uma coisa errada. Esse cara não está fazendo desenvolvimento com IA direito. Se você tem desenvolvedores que estão gastando uma faixa entre $1.000 e $2.000, eles estão num bom sinal. Se eles gastam mais de $2.000, provavelmente eles estão usando errado também. Interessante. Então começa a ter uma métrica Uhum. de tokens, créditos, gastos de IA, Uhum. para saber como a pessoa desenvolve, né? Eu vi, inclusive, o pessoal da Andreessen Horowitz contando essa história de que foi conversar com o desenvolvedor da startup que ele investe. Uhum. E aí o cara, como é que você faz hoje em dia o desenvolvimento com IA? O cara fala, eu passo o dia escrevendo meus specs, escrevendo como é que tem que ser o software, boto lá para rodar de noite, vou jantar, vou tomar meu banho, vou dormir, de manhã eu olho como é que ficou, eu autorizo tudo antes de dormir, olho como é que ficou de manhã e aí vou fazer meus ajustes. É uma dinâmica completamente diferente, né? Uhum. Você tem feito também? Eu vi que você fez uma landing page essa semana. Eu fiz, cara, e essa que é a questão. Eu acho que às vezes a gente se acostuma a uma determinada funcionalidade do modelo. Por Uhum. exemplo, cara, eu tô viciado lá no modelo Thinking
mais especificamente o estendido Extended Thinking do do ChatGPT. ChatGPT, cara, eu Bom modelo. confio muito nele, então tenho usado muito. Ao mesmo tempo, o Deep Research... Lento, né? Lento. É Mas lento. bom, é bom para deixar em paralelo fazendo alguma coisa. Se for uma atividadezinha simples, ele é rápido, mas às vezes, né, quando você... Para codar uma landing page, um Cara, softwarezinho. aí. ele é lento, mas aí que tá, é aquela coisa da credibilidade que você tem pela marca, o goodwill, né, que você tem. Sim. Eu acabo me apegando a ele, assim como Deep Research no Gemini. E aí eu sinto um pouco de falta disso, assim, o que você vai se acostumando, e eu sinto isso, cara, eu preciso experimentar mais o Claude, porque o que eu vejo ali de criação de calculadora, de interpretação, é um negócio assim incrível, mas se eu estou ao mesmo tempo me acostumando e sendo atendido em outras frentes por outros modelos, eu acho que é você se permitir ou se instigar a curiosidade de conhecer outras frentes, porque senão você acaba ficando ali na zona de conforto, né? E acaba perdendo a possibilidade de conhecer novidades. Total, total. O Deep Research do Gemini tem muito por causa da janela de contexto, né? A janela de contexto do Gemini, quando ele lembra da conversa ali, tem 1 milhão de tokens, então ele dá uma resposta bem completa, bem longa, um relatório de pesquisa completo. Muito bom nisso. O Claude também é muito bom nisso, mas o Gemini tem a maior janela de contexto ainda no mercado. Mas é curioso, você me chama a atenção quando você fala isso, porque eu tô apaixonado pelo Antigravity, né? Que é teoricamente é uma interface de desenvolvimento de código. Eu não sou programador, gente, não tenho esse background técnico. Trabalho com tecnologia, com profissionais técnicos há muitos anos, mas não sou programador. Mas comecei a usar o Antigravity, que é o do Google, equivalente do Cursor, equivalente do Claude Code e tal. E ele te dá essa dinâmica de poder selecionar os seus arquivos e poder desenvolver com múltiplos modelos ali do próprio Gemini ou do Claude, e te dá a possibilidade de construir arquivos e projetos em cima disso. Então eu tenho lá uma memória de longo prazo, que é o projeto, eu tenho lá documentos de instruções, que é o plano de implementação, e aí eu tenho efetivamente o desenvolvimento de uma landing page, de um relatório, de uma análise, de algo que envolve código, que eu não preciso olhar o código nunca, que até nem saberia fazer, mas que envolve código, que ele desenvolve o código, que ele testa, e ele tem essa dinâmica de abrir o seu navegador, olhar como é que tá ficando, ver uma página, pegar sua referência, agora eu sigo o meu branding, aí ele vai lá analisar meu branding no site, na rede social, aí eu crio um skill de branding. Essa dinâmica é muito legal, mas por que isso... Qual é o meu ponto aqui? O meu ponto é, a maioria das pessoas não usam essas interfaces de desenvolvimento porque dá medo ver ali as linhas de código, é desconfortável de usar, eu diria. Não é amigável. Eu acho que o Claude Cowork ele tem esse mérito. Ele faz todas essas coisas, ele funciona como um assistente, onde você pode programar ações, ele programa coisas, ele tem conectores para tudo que é lado, você pode instalar qualquer tipo de conector, mas você não olha uma linha de código em nenhum momento. E eu acho que essa sacada de interface para o público não técnico é uma das chaves desse sucesso atual do Claude nesse momento. Cara, o meu point você está trazendo o Claude, eu estou trazendo uma experiência pessoal em outras frentes, né? Até para... Não que não dê para fazer no próprio ChatGPT ou no Gemini uma página. Meu negócio hoje, meu point é o Canvas no Gemini. Para joguinho, para... desenvolver um joguinho, desenvolver uma página, desenvolver um sisteminha. Cara, uma calculadora de ROI que nem a gente fez essa semana. Cara, eu acho, galera do marketing, anota aí, eu acho que em pouco tempo, sabe aqueles adesivos que o pessoal colocava assim no para-choque do carro, sei lá, da Apple? Sei. Vão começar dos LLMs, assim, porque até se você vir, eu adoro o ChatGPT, que ele se descreve como friendly robot, né? É seu amigo robô. Aí tem o B2C na veia. Cara, tem posicionamento totalmente B2C, né? Totalmente B2C. Assim como o Anthropic é totalmente B2B. B2B, que é muito a nossa praia, né? Total. Mas eu acho interessante isso, cara. Você estava falando de storytelling, essa contação de histórias das marcas. Como é que é o Copilot? Está na própria essência do nome, né? O teu copiloto. O Gemini como é que é o seu companheiro de IA. Então, eles obviamente tentam pessoalizar, personalizar. E eu adoro os nomes. Você sabe por que é Gemini?
Por causa da constelação? Da constelação de Gêmeos, né? Conta aí pra Castor galera. e Pollux. Castor e Pollux. Então, é o humano e a máquina, né, trabalhando juntos. O Copilot não precisa nem explicar, e acho acertadíssimo esse nome. E o Claude, cara, uma curiosidade, o pessoal brinca, né, com Por que Claude. Claude, né? Boa pergunta, tem que descobrir. Mas sabe qual é a grande dificuldade do Claude? Porque se você lê aqui no Brasil, o pessoal chama de cloud. E cloud remete ao cloud nuvem, né? Então, assim, é muito fácil você errar e chamar de cloud. Eu não aguento. Cara, eu tenho um problema que a gente sempre fala do velho, né? Do valor. E aí, velho remete ao meu sobrenome. Então, e a última confusão, cara, essa é terrível. A gente vai ter um episódio aqui para mergulhar em agentes, mas é muito difícil você falar do agente, do agent, do AI agent, quando você está conversando em português e nós o tempo inteiro falamos de agente, né? De Nós. agente separado, né? Então, hoje em dia, você tem que fazer as reuniões conversando assim, nós iremos propor o desenvolvimento de um agente, porque senão é agente para lá, agente para cá e todo mundo se perde. Enfim, desculpa, pessoal, Não, justo. vou sair, é porque o Claude, ou Justo. Claude, me pega nesse sentido. Deixa eu aproveitar e introduzir a pauta principal aqui das notícias da semana. Assim, porque A gente está falando aqui muito de soluções que estão se popularizando para o trabalho e tal, mas eu diria que a grande notícia do último mês, eu até diria que a grande notícia do ano, e provavelmente a maior notícia de IA desde o lançamento do ChatGPT, é o OpenClaw, né? sim, putz. Acho que todo mundo que está vivendo com IA já parou para olhar o OpenClaw, testar, ver e tal. Eu nem acho que é uma ferramenta que está muito pronta, no sentido de não é para um uso corporativo, é um negócio auto-hospedado, você tem que rodar no seu computador, complicado de instalar, consome token que nem um Opala 86, Sim. bebe, que é uma loucura, uma loucura. Assim, por quê? Por causa do feature principal dele. E eu acho que o feature principal dele, a característica principal dele é o que torna ele tão valioso e é o que faz a gente precisar analisar ele com mais profundidade. Porque o que está acontecendo com o OpenClaw é algo que realmente é muito novo. É saindo do MS-DOS da IA, onde você vai lá e pede um negócio numa caixa de texto, para um heartbeat. Isso que eu ia te para pedir uma pra explicar. rotina. Tá. Então, para quem não sabe, o OpenClaw ele é um agente de IA. E aí é confuso esse termo agente, porque a gente chama o agente conversacional do GPT, aquele GPTzinho, ou Gem do Gemini, como agente, e workflows com um monte de agentes de agente. Então, tudo virou agente, né? Mas esse termo está em disputa, eu diria. Mas ele é um agente auto-hospedado que roda na sua máquina, com seus arquivos, com o modelo de IA que você quiser, consumindo o token alucinadamente e fazendo com duas características muito importantes. Uma que é um documento de memórias e preferências, que está sempre sendo automaticamente atualizado e que dá para ele um contexto sobre você que vai ficando cada vez mais rico. E o outro que é o Heartbeat, que é esse loop. A cada 30 minutos ele vai lá e ele verifica. Nesses 30 minutos, tem alguma ação que o usuário descreveu para mim que eu tive um gatilho que eu tenho que realizar agora? Então, por exemplo, o criador lá do Clawbot ou do OpenClaw, que são a mesma coisa, contou que ele programou o agente dele, para quando ele saísse de casa, ele lembrar ele das coisas que ele precisa levar, e quando ele estiver em algum lugar, ele mandar uma mensagem contextualizada sobre o local. E aí ele teve um problema, foi ao hospital e recebeu um WhatsApp do Claw, do OpenClaw, falando: você tá bem? Eu vi que você tá no hospital. Aí ele: não, eu tô bem, mas a pergunta mais importante é como é que você conseguiu mandar uma mensagem de WhatsApp? Eu não liguei um conector de WhatsApp em você. Incrível. E aí ele falou: não, eu vi aqui que você me pediu para conseguir entrar em contato com você de algum jeito. Eu vi que você tinha aqui uma API disponível da OpenAI para eu pegar os tokens. Eu apliquei e eu consegui te mandar essa mensagem aqui no WhatsApp. Peguei o conector de WhatsApp aberto, que já tinha, disponível para OpenClaw, e te mandei essa mensagem. Então, ele tem essa sensação de que está vivo. Meio Frankenstein, It's Alive, por causa desse Heartbeat, essa junção da memória com o Heartbeat e a possibilidade da configuração das ações com gatilho. Essa dinâmica, eu acho que é o que a gente vai ver no desenvolvimento de milhares e milhares e milhares de empresas de software com AI
esse ano e nos próximos anos. Certamente é um novo paradigma proativo da forma de usar IA. A gente mesmo tem desenvolvido umas coisas com esse sentido, né? Cara, é engraçado que, assim, ouvir um caso como esse me remete lá aos tempos do IFTTT, né, do If This Then That, que eu programava... Aquelas automações de RPA das antigas. Exatamente. E como que em pouquíssimo tempo isso evoluiu brutalmente. Mas eu te pergunto, assim, com franqueza, né, você acha que quem está ainda fora do debate, fora dessa bolha, né, que experimenta, bolha no bom sentido, né, desse ecossistema, desse grupo, Pode ser bolha também. pode ser bolha, mas você acha que quem está fora tem facilidade com uma dinâmica como do OpenClaw? Porque eu lembro, há 2 anos Não. atrás, Não acho. o Llama, né, por exemplo. Não, inclusive, tem uma notícia sobre isso. Eu tô cheio de notícia hoje. Primeiro episódio, eu tô com a coleção de notícias. É isso. Na China, eles estão botando barraquinha na rua para instalar o OpenClaw no computador das pessoas. Cara, Porque é chato de instalar. Então Sim. você leva lá o computador sim, e o cara instala para você. sim. Agora, a NVIDIA lançou uma versão do OpenClaw da NVIDIA que você instala com uma linha de código só. Ainda assim, você tem que saber onde é que você bota uma linha de código. Sim. O ser humano médio, você fala assim, bota uma linha de código, e o cara vai falar, você quer que eu enfie essa linha de código aonde? Porque, assim, a pessoa não faz nem a menor ideia Não de responde. onde é que abre o terminal no computador. Não, cara, pois é, porque eu lembro disso, assim, de alguns modelos que não é que ficaram pelo caminho, mas não se popularizaram tanto por uma certa dificuldade de abordar, do approach inicial, né? Interface é um dos grandes bloqueios, com certeza. Sim. Até porque é isso, quando você pensa no jeito que a gente usa IA hoje, você tem que saber um monte de coisa. Você tem que saber fazer engenharia de prompt, você tem que saber criar agentes, tem que saber usar RAG, tem que saber reduzir a alucinação, tem que saber o que é um skill, como é que instala o skill, a extensão, o conector. Cara, o cara que está trabalhando no dia a dia, se a não ser que ele tenha um programa de treinamento muito estruturado, muito difícil, sabe? Tipo, se você não for um early adopter de tecnologia que está sempre aprendendo e testando coisas novas de tecnologia. Então, para mim é claro que essa interface não é o melhor tipo de interface. Por isso que me empolga tanto essa realidade do OpenClaw, que, de novo, não é uma solução para o mundo do trabalho de maneira estruturada, não é ainda... Eu não diria que tem o nível de compliance e segurança, o custo é muito elevado de token, mas esses princípios de interface me agradam muito. Essa ideia de que você pode estabelecer rotinas e de que ele vai estar sempre verificando e executando no background. Executando, você está dormindo, você está numa reunião, você está fazendo outra coisa, e ele está lá executando a partir daquilo que você setou como rotinas, porque isso torna muito mais simples as automações. Cara, assim... juros, sem momento jabaculê, não é isso, mas a gente aqui faz com que... Como é que é esse negócio de jabaculê? O que é isso? O jabá, né? Momento, jabá vem de jabaculê? Momento merchan, merchandising. Explica essa história. Não, enfim, é uma longa história, mas é aquela coisa de você se autopromover, fazer o merchan. Isso é um jabaculê. Um jabaculê. Mas não é para vender o peixe do templo, não é isso, mas a nossa missão, né, é formar para performance os executivos que estão conosco, e a gente traz o máximo que a gente pode, né, da utilização do conhecimento dessas ferramentas para o dia a dia real do executivo. Então, posto isso... Terminado o momento de jabaculê. Eu acho, cara, que assim, você falou das barraquinhas da China, eu estou pensando aqui, eu lembro a coisa do Mac, né, ou esses super telefones, que a pessoa compra, ela aprende a mexer uns 30%, 40% do potencial no máximo, e está tudo bem, porque melhora a vida dela. Ela poderia aproveitar muito mais. É muito plug and play. Você pega um iPhone, você sai usando porque é muito instintivo. E a IA não é instintiva. Ainda. Isso está virando. Então. Não, eu acho que é um movimento importante. Cara, eu acho que quando... Mais notícia para você, informação quente. Teve um artigo esse mês, cara, leiam esse artigo. Vamos botar aí no link no descritivo, sei lá onde é que vai estar esse vídeo. Aqui. Mas a Sequoia Capital
das Sequoia principais, Capital. os principais escritórios de Google, investimento do né? mundo, Lá do... Venture Cap, a máfia do Vale do Silício, máfia, eles chamam de máfia, né? Não é máfia de verdade, mas eles chamam de máfia o pessoal que sai de empresas que são vendidas e monta escritórios de investimento, fundos de investimento, Venture Capital, né? E a Sequoia Capital, o pessoal lançou um artigo agora em março, falando que daqui para frente ninguém vai comprar software, todo mundo vai comprar outcome. Ou seja, você não vai comprar o que o software faz, você vai comprar o resultado que ele entrega. Então você vai ter um monte de empresas que são disfarçadas de empresas de serviço, disfarçada, mas que vão parecer empresas de serviço, mas que na verdade são empresas de IA, onde os agentes estão executando o serviço e estão entregando o resultado. Então se eu sou um software de comercial, eu não vou ser um CRM onde você vai lá botar seu lead. Eu vou ser um software que te entrega mais receita, o lead vendido. Se eu sou um software de financeiro, eu não vou te entregar a planilha, eu vou te entregar a análise com a decisão tomada e a ação executada. Como faria um escritório de terceirização. É como se fosse terceirização de uma força de trabalho digital na forma de um software, como IA as a Service. Powered by AI. Essa é a tese deles e é uma tese que eu concordo plenamente. Assim, eu acho que a tendência é essa em termos de modelo de negócio. Tinha um quote, cara, falando desse ambiente Sequoia e tal, mas você vai lembrar que era uma... Como é que é? Que a gente vai ver o primeiro unicórnio surgir com Hoje, um empreendedor. saiu hoje essa notícia. Eu vi no TechCrunch, eu acho. O cara lançou uma startup, para não dizer que é uma pessoa, são duas pessoas, porque ele é o irmão. Mas é uma startup de telehealth que conecta médicos, pacientes e farmácias para vender drogas de emagrecimento, GLP-1, essas canetinhas de emagrecimento. E que está com 1,8 bi de receita. Que isso, cara. Cara, é uma insanidade isso. O cara montou o negócio em 2 semanas sozinho, com o irmão na garagem, programador, engenheiro, software, com Cloud Code, desenvolveu o negócio, lançou, fez o go-to-market, criou os agentes para prospectar cliente, criou os agentes para fazer atendimento ao cliente e está faturando 1,8 bilhões. Cara, isso é uma loucura. Eu acho que a gente vai acompanhar, assim, para além da facilitação, da automação, da aceleração e tal, mas eu creio que a gente vai acompanhar uma nova corrida empreendedora, porque, assim, Estamos acompanhando, né? as ideias acontecem, surgem o tempo todo, mas que eu digo assim, dos micro e pequenos que vão conseguir trazer soluções inimagináveis até pouco tempo atrás. Então Total. isso aquece o ambiente empreendedor novamente, ainda bem, né? Total. Eu fui diretor de incubadoras aceleradoras, você também foi, com um monte de startups. Sim. Cara, imagina naquele momento, há 10, 15, 14, 13 anos atrás, ter essas ferramentas. startups que não têm condição de contratar uma agência de marketing, não tem condição de contratar um time comercial, não tem condição de contratar um financeiro sênior, não tem condição, não precisarem mais, porque tem disponível open source para você instalar, estruturar, testar e aplicar o mesmo método Lean Startup, né? Essa lógica de MVP, de teste de hipótese, de método científico. Cara, quem tem essa cabeça analítica de método científico e conhecimento sobre o que está disponível de IA no mercado, cara, dá de braçada. Eu lembro... Vai validar 18 MVPs ao mesmo tempo, porque as coisas se paralelizam um monte de trabalho. Cara, eu ficava... Isso dá, assim, dá vontade de chorar. Eu ficava 2 semanas montando, ou mais, montando um plano de negócio, né, de 40 páginas. E aí tinha que fazer, claro, né, tem até hoje que fazer a pesquisa de mercado em dados secundários, lá no Google, sofrendo, tentando encontrar em algum portal, né, números que comprovassem. E, cara, com Deep Research hoje, então o tempo é aquele momento acadêmico. Como é que é o Alvin Toffler, que eu lembro, falando em quotes, que é assim, os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Então, bonito, né? Mas é a mais pura verdade, cara. Assim, como que a gente está tendo que reaprender? É fato.
o nosso ofício, os nossos truques, os nossos, né, assim, do seu dia a dia, da operação, mas coisas que você não sabia que não sabia, ou que você não sabia que podia fazer, novas linguagens, é uma transformação brutal, né, Eu, cara? eu acho que tem uma habilidade muito subvalorizada, que é essa curiosidade ativa de quem sabe que é desconfortável testar uma ferramenta nova, mas está sempre disposto a ser o primeiro a testar. Uhum. Essa habilidade é muito subvalorizada, porque, cara, no momento de assimetria de informação, que sai coisa nova toda semana, Isso. isso é uma vantagem desproporcional, Sim. totalmente desproporcional. E o OpenClaw claramente para mim representa essa virada de um novo momento da IA proativa, que está sendo replicado. O Claude foi rápido no Claude Cowork em colocar essa mesma feature de loop, né? Agora o Perplexity Computer também fez a mesma coisa. Isso a gente tá vendo pipocar para tudo que é lado, tudo que é software que tem IA começa a lançar esse tipo de feature, e a gente, não tô criticando não, a gente tá fazendo a mesma coisa. No Templo a gente tá desenvolvendo nas soluções, colocando esses tipos de features, porque é um paradigma que vale a pena, é um Claro. paradigma interessantíssimo. Claro. Então, vamos deixar essa dica aí pro pessoal, Sim. dá aquela testada no OpenClaw, dá aquela testada no Claude Cowork, Perfeito. brinca um pouco, descobre as possibilidades, vai lá no Reddit fuçar um pouco as discussões e acompanha também as novidades que vão vir por aí nos próximos episódios do nosso podcast. Guilherme, estamos chegando aqui ao final. A gente já falou das principais pautas dessa semana. Então eu queria perguntar se para esse momento final você tem uma história para contar. História não, eu tenho uma pergunta, sabe qual é a maior árvore do mundo? Qual é a maior árvore do mundo? Sequoia. É mesmo? É a sequoia gigante, ela é linda. Mas, inclusive, queria, num próximo episódio, puxar a questão da cultura, sabe? Como é que há conversa com cultura, transformação digital, cultural, desembocando na transformação Mas aí você fala isso organizacional. depois de falar da árvore gigante, o pessoal vai achar que você quer abraçar a árvore. Mas sabe por quê? Porque, para mim, a melhor visualização, materialização da cultura é uma árvore, não é um iceberg. A pessoa sempre fala do iceberg, não tem iceberg no Brasil, mas é a árvore, né? É a raiz lá escondida, com toda a história, é o caule, com toda a estrutura e parâmetros, e a copa, que é a visualização, materialização da cultura, mas isso a gente deixa para uma próxima. Eu acho que a cultura, ela não tá, eu vou falar só isso, eu acho que a cultura não tá no espaço, como uma árvore. Eu acho que ela tá no tempo de uma organização. Vou deixar essa no ar. O zeitgeist, no espírito do tempo. Muito bom. Pessoal, muito obrigado por acompanhar a gente nesse primeiríssimo episódio do Notícia Nova com Guilherme Velho e Herman Bessler. A gente vai estar aqui com vocês semanalmente compartilhando notícias, curadoria, análise sobre a IA e como ela está afetando o mundo do trabalho e os futuros desejáveis do trabalho. Um abraço e até a próxima.